Que bomba saiu no capítulo 1122 de One Piece. Galera, o Oda trouxe muita coisa legal pra discutirmos e finalmente nos mostrou o Joy Boy em carne e osso. E também tivemos o MF puxando uma corda, explodindo o haki que dividiu o céu e o diálogo do Vegapunk que não tinha acabado. Velho gosta de falar. Esses acontecimentos geraram várias teorias no Twitter, mas eu não vi ninguém falando do mais importante. O Oda, narrativamente, confirmou a relação de Luffy e Joy Boy. Então já explode o like com seu haki, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ver análises narrativas dos capítulos de One Piece de um jeito que você nunca viu em nenhum outro canal. E também dá uma hypada nesse vídeo, que é uma nova funcionalidade do YouTube. É só nos comentários arrastar pro lado e apertar em hypar. Antes da gente descobrir o que exatamente o Oda falou da relação do Luffy e do Joy Boy, é importante a gente entender o contexto do capítulo. O capítulo começa com geral reagindo ao que o Vegapunk falou. Alguns têm medo de tudo afundar, já piratas ficam felizes, achando que eles vão poder saquear tudo. Acho que eles só não consideraram o fato de que, se tudo afundar, não vai ter como saquear ninguém, fora a logística da alimentação e reparo de navio, que vai ser impossível. Mas o que você esperaria desses piratas é Ruela, né? Depois de vermos um pouco mais da recuperação do Kobe e sua preocupação com eventualmente colidir com Luffy, cortamos pro Bug, que com seu carisma absurdo consegue alegrar todos seus subordinados, dizendo que o mundo não será só dele, mas sim de todos eles. Crocodile fica bravinho e chama ele pra uma sala. Mano, o Mihawk e o Crocodile bravinhos com o Bug em todo capítulo que aparecem, tá meio que tirando um pouco o brilho deles pra mim. É engraçado e tal, mas pô, vão bater no Bug pela 1000ª vez porque estão com o egozinho ferido, é? Os caras não aceitam que o grande Bug, futuro rei dos piratas, tenha a capacidade de liderar um grupo que eles jamais conseguiriam. Já que o Mihawk tem a liderança equivalente a um cacto, que não deixa ninguém se aproximar, e o Crocodile, apesar de ter gerenciado a Baroque Works, mostrou como no fim usava mais o dinheiro, enquanto ficava nas sombras. Já o glorioso Bug convence na lábia, tá lá pra todo mundo ver. Zoeiras à parte, também vemos que o Barba Negra aceita ver o Caribou, e então cortamos pra MF sendo atacado e o Dendemushi explodindo, finalizando o discurso do Vegapunk na hora que ele parecia que ia falar sobre o Joy Boy. Os Gorosei vão atrás do Sunny, e MF, que tá entre eles, pensa no Joy Boy. Resumidamente o seguinte: eu sei que você não está vivo, mas ele se parece tanto com você, me desculpe por não ter te feito rei. Ao perguntar o nome de Luffy, temos aquela famosa frase do personagem, e o D chama a atenção do robô, que puxa uma corda e desata um nó, que solta uma explosão de haki forte o suficiente para abrir o céu. Isso gerou muitas teorias na internet. A primeira seria a relação dessa corda e nó com a tecnologia de Eteria, que foi apresentada a Nami. Pra quem não lembra, é uma corda com 3 nós, e cada nó solta uma onda de vento mais forte. Então muitos começaram a se questionar de onde teria vindo o Joy Boy, com alguns dizendo que a teoria dele ser um gigante não era mais válida, até porque a gente finalmente vê o Joy Boy em carne e osso, mas ainda assim em silhueta, no final do capítulo, e ele não parece ser um gigante. Eu não tô por dentro de todas essas teorias, mas esse capítulo mostrou algo talvez bem mais importante do que isso, e já já vamos chegar lá no flashback do MF. O ataque de haki divide os céus e também anula a transformação dos Gorosei, que vemos virarem humanos de novo, mas eles são instantaneamente transportados para Marygoise com a sua aparente magia. E aí, aqueles Gorosei lá eram só clones mesmo, igual a galera tava falando, ou eram os reais? E também fica outro questionamento: como que o Joy Boy colocou o haki dele dentro do nó de uma corda? Isso parece ser uma nova aplicação de haki que eu não vi ainda ou não me lembro. Mas é aquele negócio, como o Joy Boy é uma figura lendária, é muito fácil pro leitor aceitar que ele tem essas capacidades malucas. Até porque existe aquela possibilidade de juntar isso com Eteria. Afinal, qual que é a diferença do haki para um vento em si? De forma abstrata, eles são a mesma coisa, uma energia invisível. E também os poderes de One Piece sempre foram mais maleáveis pro Oda fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Então pra mim não incomodou. Na verdade abriu uma possibilidade bem interessante, que é usar o haki de algumas formas não convencionais. Será que isso vai ser aplicado daqui pra frente na história? Uma curiosidade é que magia de nós é algo que você encontra no misticismo judaico, japonês e chinês. O judaico aqui é relevante pelo subcontexto de ocultismo judaico em Egghead, por exemplo o fato de termos Lilith mencionada. Inclusive o robô é chamado de Emet, uma palavra em hebraico que significa verdade, o que é bem legal no contexto da ilha e da história de One Piece nesse momento, mas também é uma palavra que usavam para criar golems, basicamente um robô mágico.
No misticismo judaico, a magia de Nós representa proteção, selamento e conexão espiritual, além de também existir o fio vermelho do destino em algumas interpretações mais modernas, que o Oda pode ter se inspirado, visto que isso também existe na cultura chinesa e japonesa, e com certeza você já viu em algum anime. No Japão também temos a cultura de Nós nas cordas sagradas, Shimenawa, que servem tanto para marcar a presença de um kami, basicamente um espírito ou divindade. Será que Joy Boy entra simbolicamente nessa parte? E também serve para afastar o mal. E na cultura chinesa significa bênçãos, proteção e boa sorte, também possuindo uma vertente do fio vermelho, que serve para proteção e harmonização de energia. No mangá não dá pra ver se a corda é vermelha, mas se for, seria muito louco, não é? De qualquer forma, esse é um elemento cultural presente em vários locais do mundo, coisa que o Oda tem contato, tanto pelo seu dia a dia quanto pelas pesquisas. Então achei legal de trazer essa curiosidade aqui, de onde provavelmente ele tirou sua inspiração. Fora que todos eles basicamente têm o mesmo conceito, né? De proteção e energia. Basicamente o que o Haki fez pro Emmet. Eu não sei se a galera da comunidade tá chamando o robô de MF ou de Emmet, então eu vou variar essas pronúncias. Voltando pro capítulo, vemos Imu em Marigold na sua sala gritando, pensando em Joy Boy. Mais pra frente vemos que o Haki solto era do Joy Boy, então de fato a sua presença foi sentida por Imu? Será que ela sentiu dor ou foi algo psicológico? Se isso deixou Imu abalado ou abalada, é porque realmente houve algum tipo de trauma no passado envolvendo o pirata, seja envolvendo diretamente o personagem ou Joy Boy destruindo os planos do governo mundial a ponto de causar todo esse estresse. E aí, você acha que Joy Boy lutou diretamente contra Imu? Como você acha que foi a luta deles? Ou será que ele morreu antes disso e só causou caos pro governo mundial? Deixa aí nos comentários. E assim vamos para o flashback de MF, que parece esconder vários mistérios de One Piece. Vemos o robô conversando com uma silhueta, e finalmente descobrimos que Joy Boy usava de fato um chapéu de palha. Mas não só isso, também tinha uma perna de pau e um antebraço que parecia ser uma pinça ou gancho. Além de um casaco, que tornava sua silhueta muito parecida com a de Luffy. Mas calma lá que precisamos desvendar mais algumas informações para entender o que o Oda quis dizer aqui. E tem uma entrevista que o autor fala que queria desenhar um personagem com tapa-olho lá pro final da história. Acho que aqui já tá confirmado que deve ser sim Joy Boy. MF está com roupas de gigantes e tem um X em seu antebraço, o que é um símbolo bem legal, de fato conectando com os Mugiwaras de forma abstrata, mostrando que eles compartilham dos mesmos ideais. Sem dizer um diálogo sobre isso. Joy Boy diz que vai selar seu Haki em uma corda e que é pro robô usar quando a hora certa chegar, visto que viverá muito mais tempo por ser um robô, e que quando ele soltar o nó da corda, será como se eles estivessem se reencontrando de novo no futuro. E assim o capítulo acaba, com o MF se perguntando se no futuro ficará sozinho, deixando a entender que ele não morreu ainda, e que pode se religar mais pra frente, talvez se alguém o consertar. Outro detalhe super importante que pode ser uma baita revelação é: olhem a colina em que Joy Boy está. É um quadrado ou um cubo, onde aparentemente tem uma árvore. Essa é uma formação bem estranha para ser feita naturalmente, ainda mais com tanta perfeição, tendo seus lados bem lisos. Pode ser uma construção, mas e se for um poneglifo? Talvez o último que eles precisem encontrar. Mas agora, falando sobre a ligação de Luffy e Joy Boy, existe muita discussão sobre o Luffy ser a reencarnação do Joy Boy ou não. Uns dizem que o Luffy foi salvo por destino a obra toda, e que a Gomu Gomu ser lendária seria mais uma prova disso. E outros dizem que não, que ele apenas tem o mesmo ideal de Joy Boy, recebendo a vontade herdada de várias pessoas que desejavam liberdade. Aqui, nesse capítulo, o que o Oda parece mostrar é algo que pode concordar ou negar ambas teorias. Pra mim, fica bem claro que o autor está trabalhando um arquétipo, ou seja, um modelo que vai ter um conjunto de ideias e características. Sabe, o arquétipo do herói, do mentor e por aí vai. E o maior símbolo desse arquétipo é o chapéu de palha, que vem representando a liberdade e vontade de todos aqueles que lutam contra o governo mundial. Quando o chapéu de palha gigante apareceu em Marigold, muitos teorizaram sobre o Joy Boy ser um gigante também. Mas esse capítulo parece negar essa teoria, o que reforça essa questão do chapéu ser um símbolo, assim como o sol também é em One Piece, e em todas as culturas do nosso mundo. Joy Boy, Roger, Shanks, agora o Luffy. O chapéu de palha é uma forma do autor mostrar quem, em cada momento da história desse mundo, é aquele alinhado com a ideia do guerreiro da libertação. E isso não significa que eles são iguais ou fariam as mesmas coisas, mas sim que durante o tempo deles, eles estariam fazendo coisas que só eles podem para avançar o mundo em direção de mais liberdade, cada um com o seu jeito. Não é que o chapéu seja mágico e escolhe o seu dono, mas sim algo narrativamente simbólico, que representa a ideia da obra fora dela, ou seja, as ideias do Oda, quanto dos ideais supremos dentro daquele mundo.
Eu percebo que muito das discussões de One Piece é sobre teorias dentro da história, e faz sentido, porque o Oda é realmente incrível nesse aspecto. Mas o Oda também é um artista, e se expressa como um. Além da camada do lore e da trama, existe a camada narrativa e a de simbolismos, e elas são importantes para deixarmos as teorias mais completas ainda. Luffy e Joy Boy compartilham o mesmo arquétipo, que vou chamar aqui de herói libertador. Não significa necessariamente que são a mesma pessoa, têm os mesmos poderes ou fazem as mesmas coisas da mesma forma, mas sim que eles caminham o mesmo caminho. E a partir disso podemos fazer paralelos e projeções que nos ajudem a entender tanto um quanto o outro, e também o impacto deles no mundo e os seus mistérios, como o Chapéu de Palha Gigante, que pode ter pertencido a outro Joy Boy gigante, visto que aparentemente Elbaf está muito mais próximo desse conto e do ritmo do tambor. Talvez tenha existido um Joy Boy de cada raça através dos séculos, e por isso existam essas lendas e teorias sobre as mais diversas origens e feitos. Não que tenha sido um Joy Boy que fez tudo, mas sim que durante as eras, pessoas do arquétipo Joy Boy e carregando sua bandeira ou nome fizeram esses atos de libertação, e uma grande lenda foi criada. Isso é só uma possibilidade a partir do que descobrimos sobre o arquétipo. Pode ser verdade ou não. O que vocês acham? Faz sentido? Comentem aí pra eu aprender mais sobre o mundo de One Piece, porque eu posso estar ignorando alguma coisa aqui. Pra mim, o mais importante mesmo é a confirmação do arquétipo através do chapéu. O que vem depois disso tá em aberto. Reencarnação, vontade herdada, enfim, aí é com vocês, teoristas do lore. Só que agora fica uma pergunta. Se o chapéu representa os agentes da libertação de cada época, o que acontece quando um portador perde seu chapéu, ou passa pra frente, mas continua na sua aventura? Simbolicamente, qual o significado disso? Shanks passou seu chapéu para Luffy, mas continuou sua jornada, e sempre que aparece, está mais sério, e nem quer se encontrar com o protagonista. Se ele está sem o chapéu, o passando pra frente, mas ainda com a sua ambição e jornada, será que, simbolicamente, isso representa o fato dele estar indo por outro caminho que não o da libertação? Um conflito está se aproximando. E para ser o primeiro a entender tudo isso que vai acontecer, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo e, por favor, compartilha com os outros isso aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo uma análise de capítulo de One Piece, então é muito importante eu receber seu apoio para saber se vale a pena eu continuar fazendo. E também, hype esse vídeo aqui, é uma nova funcionalidade do YouTube, vou deixar na tela como é que você faz. Basicamente no celular, você vai nos comentários, arrasta pro lado, e você pode fazer isso 3 vezes na semana. E pode dar os 3 hypes pro mesmo vídeo, se puder dar pra mim eu vou ficar muito feliz. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo. E aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.